Ano novo, vida nova. Pelo menos deveria ser assim, né? É inegável que é uma mudança de ano, o fato da Terra dar uma volta completa em torno do Sol mexe muito com a gente. É quase como se a gente tivesse uma segunda chance de recomeçar de novo todos aqueles planos, aquelas metas, aquelas ideias que a gente teve no ano passado. E, de fato, realmente é isso, porém, se a gente tomar as decisões corretas. Só que nesse vídeo eu não quero falar sobre como você vai fazer o seu ano ser melhor, como você vai ser mais produtivo, ou talvez como você vai adquirir aquele físico da hora que você tá almejando, sabe? Ou, sei lá, passar naquele concurso que você prometeu que agora vai, é esse ano que vai dar certo. Ou ser mais rico. Não, esquece isso, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo eu vou te falar sobre a coisa mais importante, que é a sua vida com Deus. O seu como anda a sua saúde espiritual para esse ano. Eu quero que você entenda que se você não alinhar a sua vida com Deus, não interessa o que você faça no restante do ano, não vai ser suficiente. Eu sou a prova viva disso. Eu terminei esse ano, sendo bem transparente com você, frustrado, porque eu observei a minha vida, observei o meu ano e as minhas metas, elas tinham sido muitas delas cumpridas, porém a minha vida com Deus tinha sido deixada de lado. Por vários momentos, a minha saúde espiritual com o Senhor, o meu relacionamento, a minha intimidade com o Senhor, parecia que tinha ficado um pouco de escanteio. Sabe, a correria do dia a dia, o trampo, até a minha vida na igreja, parece que engoliu todas essas coisas. E aí quando eu vi, eu tinha acabado o ano, eu estava bem financeiramente, eu estava com muitas metas conquistadas, mas o principal, que foi as metas espirituais que eu estabeleci no começo do ano, eu tinha postergado várias, eu não tinha conseguido alcançar elas. E aí sabe o que eu me vi? Eu me vi completamente frustrado na virada de ano, pensando, cara, eu devia ter feito mais. E a verdade não é que eu não devia ter feito mais coisas. O ponto é, eu devia ter focado naquilo que realmente importa, que é a saúde da minha vida com Deus. Então, antes da gente começar, eu preciso que você tenha isso muito claro na sua mente. Se a sua vida com Deus não estiver bem, não interessa o que você faça nesse ano de 2025, não interessa o quanto você corra atrás de dinheiro, não interessa o quanto você corra atrás de um físico melhor, de uma saúde melhor, não interessa o quanto você trabalhe na igreja. Se o seu relacionamento íntimo com o Senhor não tiver em prioridade esse ano, cara, você vai terminar o ano frustrado de novo. Mateus 6,33, aquele versículo muito clássico, vai nos dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe, eu quero ser bem prático hoje. Eu quero compartilhar 3 conselhos para você que guiaram o meu 2024 e me ajudaram muito. Porém, em 2025 eu vou aplicar na minha vida que eles sejam muito mais intencionais, para que a gente possa chegar no fim desse ano extremamente satisfeito com o quanto nós priorizamos o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a primeira dica que eu dou pra você, o primeiro conselho é: você precisa, nesse ano de 2025, ler a Bíblia completa, pelo menos uma vez. Tá, Murilo, como que eu vou fazer isso? Cara, você vai fazer um plano de leitura anual. Sério, é bizarro. Eu tava fazendo umas pesquisas hoje antes de gravar esse vídeo e é bizarro a quantidade de pessoas, a porcentagem de cristãos que não leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida inteira. E o número, tipo assim, ó, de, sei lá, 8.000 pessoas que fizeram entrevista, 9% só tinha lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Vocês têm noção o quanto isso é problemático? Nós somos cristãos, nós acreditamos em um evangelho, nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra, mas nós não lemos aquilo que aquela pessoa que nós amamos, ou seja, o Senhor Jesus deixou para nós escrito, sabe? Basicamente, Davi uma vez disse no Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe, não existe uma vida de santidade, e aí Jesus ele vai falar assim, ó, os puros verão a Deus, né? Lá no Sermão do Monte. Não existe uma vida de pureza, não existe uma vida de santidade que não seja respaldada por uma vida de leitura da palavra. Então não tem como você ter um ano bom, não tem como você ter de fato um ano produtivo, qualquer coisa que seja, se você não gasta seu tempo lendo a Bíblia. Sabe, a nossa geração é uma geração que ela é extremamente distraída, você já cansou de ouvir isso. Só que o tanto de distrações que nós temos, muitas vezes acabam roubando o nosso tempo com a palavra. Então a gente prefere ouvir um podcast, a gente prefere assistir uma pregação no YouTube, e a gente não gasta tempo analisando as escrituras.
Cara, eu sei que pode ser duro te dizer isso, mas é através da leitura da palavra que você vai ser mudado. É através da leitura da palavra que você vai conseguir andar mais em santidade. É através da leitura da palavra que você vai ouvir os direcionamentos para o seu ano. Talvez você está aí agora nesse primeiro mês, nesse janeiro, buscando direções de Deus, dizendo assim: Deus, qual que é a palavra do meu ano? Deus, levanta alguém para liberar uma palavra de uma profecia na minha vida, uma palavra de direcionamento. E deixa eu te dizer, aquilo que você precisa ouvir está na Bíblia que você não está lendo. Aquilo que você precisa do Senhor está nas folhas que você tem ignorado. Sabe, Deus, ele pode sim levantar alguém para te dar uma direção, mas eu te garanto que ele está querendo que você receba uma direção diretamente dele. Então você precisa, isso não é uma ideia, isso é uma necessidade. Você precisa ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida. Sabe, eu conheço pessoas que estão há 10, 20, 15 anos no evangelho, na igreja, e cara, mal abrem suas Bíblias durante a semana. Quem dirá ler a Bíblia inteira uma vez no ano? Então é fácil, não tem como. E aí agora talvez você esteja se perguntando: tá, Murilo, o que eu faço então? Como eu leio a Bíblia inteira em um ano? Vou te dar um conselho muito prático: 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia é o que tu precisa para ler a Bíblia inteira em um ano. Mas, como se não bastasse, existem Bíblias virtuais no celular que elas fazem planos otimizados para você. Então você vai ter lembretes no seu celular dizendo: tu precisa ler os teus capítulos. Tu consegue ler audiobook, é muito fácil. E para facilitar a tua vida, eu vou deixar anexado aqui na descrição 2 links de 2 planos da YouVersion, que é a Bíblia que eu uso. Um para te ler a Bíblia inteira 2 vezes no ano, então de 6 em 6 meses, melhor, tu vai ler a Bíblia inteira uma vez em 6 meses e vai reler ela nos outros 6 meses, no primeiro semestre e no segundo semestre de 2025. E um plano para você que talvez nunca leu aí, que está querendo ler pela primeira vez, para ser um pouco mais leve, não tem o hábito de leitura, você vai ler ele em um ano. Então nos 365 dias tu vai ler 3 capítulos todo dia, e a Bíblia ela vai te ajudar, né? O plano ele vai te ajudar a ler e manter a ordem. Você vai conseguir ter ali, você vai ter regrado certinho, vai funcionar. Eu tô fazendo esse ano o de ler 2 vezes no ano, é a minha meta. Ano passado eu consegui ler inteiro em um ano, e esse ano eu quero dobrar, eu quero ler 2 vezes. Então acesse ali o link na descrição e isso vai te ajudar. Mas por favor, invista seu tempo lendo a palavra. Não adianta querer fazer 1000 coisas nesse ano se você não tiver o principal, o fundamento, que é a palavra do Senhor. Seguindo a mesma linha de raciocínio de leitura, meu segundo conselho para você é: leia livros cristãos. Sabe, eu acredito muito no poder da literatura. Eu sou uma pessoa que eu amo ler desde pequeno, e é muito fácil ler. Enfim, hoje a gente tem muito acesso, tem Kindle, tem muitas paradas que a gente pode ler. Então eu te aconselho a ler pelo menos um livro por mês. Não é difícil, não é impossível, é extremamente fácil ler um livro por mês e dá pra fazer. Você não precisa comprar livros. O Amazon, se não me engano, quem tem o Amazon Prime tem vários livros gratuitos evangélicos cristãos muito bons. Você pode pedir emprestado pra alguém. Eu duvido que você não tenha um amigo que gosta de ler, que tem uma biblioteca em casa. Então dá pra fazer, mas invista tempo também lendo livros. Porque daí existe aquele outro tipo de pessoa que vai pro outro extremo, que é: eu só leio a Bíblia, eu não leio mais nada. Mas cara, ler sua Bíblia é muito bom, e você precisa da Bíblia. A Bíblia ela é completa nela mesma. Mas também vale a pena acreditar nas porções que o Senhor entregou para os nossos irmãos. Então existem irmãos na fé que são extremamente zelosos no estudo, e que criaram, que compartilharam coisas tão poderosas nos livros. E a gente lê isso, é uma forma também de impulsionar, sabe? É como se a gente pegasse ali algo que o Senhor tá falando, que o Senhor quiser falar específico, e a gente se impulsionasse nisso e fosse além, sabe? Então invista seu tempo lendo livro. Murilo, eu não gosto de ler. Murilo, eu não sei ler, eu não consigo ler. Eu acho chato, sabe? Eu não gosto, não consigo parar pra ler. E eu deixo eu te dizer uma coisa: não existe isso. Não existe pessoa que não goste de ler. Existe pessoa que não sabe ler ou não aprendeu o seu gosto literário. Eu tenho um discípulo meu que ele não lia nada, ele só lia a Bíblia. E ele tinha essa mesma visão de: cara, eu não gosto de ler, eu não consigo ler, nada me chama atenção. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e eu dei pra ele um livro do Alessandro Vilas Boas, que é um dos caras que ele mais gosta, assim, na atualidade, né? Um adolescente. E ele gosta muito, ele admira muito o Ale, gosta das músicas do Ale, ele é músico também. E eu dei o livro do Alessandro pra ele. Cara, ele começou a ler, ele devorou o livro, e aquilo estimulou ele tanto que ele começou a ler mais. E hoje ele já tá lendo, tipo, Luciano Subirá, já tá lendo autores mais complexos. Ele tava lendo agora aquele livro do
a Teologia do Cristo Crucificado, que é um livro extremamente complexo, mas tudo começou quando eu simplesmente dei um livro do Alê para ele, e ele descobriu que ele gostava de ler, e aí ele começou a desenvolver o hábito dele de leitura, sabe? Então, invista também naquilo que você gosta. Cara, qual que é o assunto que te cativa? Murilo, eu gosto muito de avivamento. Cara, vai ler um livro sobre avivamento. Não precisa ler um livro aleatório. Leia algo que cative o seu coração. E a partir disso, você vai desenvolver um gosto pela leitura. E aí você vai começar a ler coisas mais complexas. Tem livros hoje que eu não leio. Eu ainda não comecei a ler C.S. Lewis. E tipo, C.S. Lewis é um clássico. E eu não consigo ler. Eu acho muito complexo ainda. E eu já leio Luciano Subirá, mas eu não parei para a literatura do C.S. Lewis ainda não me chama atenção. Então o que eu estou fazendo? Eu estou gastando meu tempo, aprimorando meu conhecimento, lendo coisas que me fazem mais sentido para minha realidade atual. E a partir disso, em algum momento eu vou chegar lá no Cartas ao Diabo para um Aprendiz, eu vou chegar no Cristianismo Puro e Simples, mas por enquanto eu estou respeitando o meu limite. O que você não pode é desistir da literatura. Cara, uma vez o Luciano Subirá, ele fala uma parada que eu levo muito a sério, que é Deus escolheu a literatura para compartilhar o evangelho. Então existe algo poderoso nos livros, existe algo poderoso na palavra que o Senhor entendeu. Então você precisa também dar valor a isso. E a terceira dica, e talvez a mais importante de todas, é você precisa desenvolver em 2025 uma vida de oração. Sabe, meus amigos, é impossível a gente falar de qualquer coisa que envolva evangelho. Eu podia falar sobre trabalhar no reino, eu podia falar sobre missões, eu podia falar sobre evangelismo, mas se você não tem esses pilares e principalmente uma vida de oração estável, uma vida de oração constante, não adianta de nada você gastar sua vida indo na igreja, servindo e fazendo qualquer outra coisa. Sabe, quando Jesus ele tá falando sobre a oração, ele diz assim, ó: vocês quando orarem, pedi para orar. Ou seja, Jesus ele esperava que nós tivéssemos uma vida de oração. Jesus ele demonstra que ele acreditava que nós teríamos uma vida de oração. Então, não dá para negligenciar esse anseio do Senhor. O Senhor deseja que você se comunique com Ele. O Senhor deseja que você ore todos os dias. Ah, mano, mas a minha vida é corrida, minha rotina é corrida. Cara, tudo bem, todo mundo tá fazendo alguma coisa. Mas você precisa dedicar pelo menos uns 10 minutos do seu dia sendo intencional. Murilo, eu tô o tempo inteiro falando com Deus. Cara, eu acredito nisso. Murilo, eu tô no carro, eu tô falando com Deus. Murilo, eu tô lavando a louça, eu tô falando com Deus. Beleza, mas você precisa ser intencional. Eu tô falando de intencionalidade. Não é orar o que vem à sua cabeça. É você estabelecer metas de oração. É você estabelecer tópicos de oração. E talvez eu quero ser bem prático, te ajudando nisso. Murilo, eu não consigo orar 10 minutos. Talvez você não consiga orar na sua cabeça 10 minutos. Mas se você estabelecer tópicos, eu vou orar sobre avivamento na minha igreja. Eu vou orar sobre desenvolvimento da minha vida pessoal. Eu vou orar sobre mais intimidade. Eu vou orar sobre a vida de alguém, vou interceder sobre a vida de alguém. E aí você vai pegar esses tópicos de oração. E para cada tópico de oração, você vai lá e você vai pegar um versículo base, você vai orar aquele tópico de oração em cima de um versículo base. Então assim, eu quero orar para que eu confie mais no Senhor. Eu quero orar para mim ter mais intimidade no Senhor. Qual vai ser o versículo base? Vai ser: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então beleza, você vai orar: Deus, eu te peço que o Senhor comece aumente o meu nível de dependência do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor era o meu pastor, ou seja, eu sou uma ovelha sua, o Senhor é que me guia, o Senhor é que conduz os meus passos. E aí você vai começar a desenvolver isso, sabe? Desenvolva a sua vida de oração de forma intencional, meu amigo, sabe? Intencionalidade, essa é a palavra. Não espere simplesmente orar por orar. Seja intencional nas suas orações, seja intencional em 2025. E além disso, ore em línguas, desenvolva a sua vida de oração em línguas espirituais. Murilo, eu não acredito nisso. Cara, beleza, então esquece esse tópico não é você, eu não quero mexer na doutrina da sua igreja. Mas se você é alguém que acredita no batismo com o Espírito Santo e acredita que a oração em línguas é para edificação pessoal, você precisa dedicar um momento, um período da sua vida ali de oração para orar em línguas. Ano passado eu tive uma prática que me ajudou muito durante o ano. Do meu serviço da minha casa até meu serviço, do serviço da minha casa, eu demoro exatamente 30 minutos, por causa do trânsito e tudo mais. Então eu dediquei essa 1 hora que eu gasto no carro, no trânsito, em vez de ficar reclamando e murmurando, eu ficava orando em línguas. Então eu tava no trânsito aqui, e aí, cara, um trânsito pesado, um calorão, e eu tava e o tempo todo orando em línguas, e vivendo basicamente isso. No trânsito, cara, 1 hora do meu dia eu gastei orando em línguas, edificando o meu espírito. Foi bizarro o quanto, naquele tempo, naquele período que eu fiz isso, a minha
a minha sensibilidade espiritual mudou. Então eu tava na igreja depois, no domingo, eu passava a semana inteira fazendo isso. Eu tava na igreja no domingo, pum, uma palavra de conhecimento pra uma pessoa aleatória. Pum, acontecia. Orava pra alguém, a pessoa era curada. A forma de escrever os meus esboços, porque, enfim, eu sou líder de jovens aqui, adolescentes da minha igreja local, então eu prego, vou em alguns lugares também pra pregar. Cara, as coisas iam fluindo natural, o Senhor dando revelação. Às vezes eu tava com algum problema na minha vida pessoal, de, cara, eu não sei como fazer. Pum, do nada, eu terminava daquele momento de oração em línguas, o Senhor me dava uma resposta. Sabe, desenvolva a sua vida de oração em línguas, desenvolva uma vida de oração, mas também gaste tempo orando em línguas, porque a palavra vai dizer que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então não existe não existe oração mais poderosa do que você orar em línguas, porque você vai estar orando exatamente aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Obviamente, se você não é batizado no Espírito Santo, então eu te incentivo em 2025 a essa ser a sua primeira meta do ano. Você precisa ser batizado no Espírito Santo, você precisa buscar o batismo, mas não deixe para depois. Sabe, invista seu tempo orando e orando em línguas. Sabe, eu poderia falar muitas outras coisas aqui, como eu já disse, mas eu acredito que esses são os pilares. Se você fizer essas 3 coisas, o seu ano vai ser diferente. Sabe, gente, não adianta estabelecer e traçar metas gigantescas. A minha última dica, e eu quero concluir com isso, é: trabalhe com trimestres. Esse ano eu decidi que eu vou trabalhar minha vida inteira com trimestres, ou seja, metas trimestrais. Como, não, sabe, uma vez eu ouvi um pastor falando assim, ó, não entregue 100% da sua vida para Deus hoje, porque vai passar uma semana e você não vai aguentar, você vai pegar de volta. Mas entregue todo dia 1%, porque quanto menos você esperar, quando você menos se der por conta, você vai ter entregado 100% e vai ter sido muito leve. Então, antes de estabelecer qualquer meta de estudar teologia, de esse ano eu vou ler 20 livros, esse ano eu vou estudar teologia, esse ano eu vou para tal conferência, eu vou fazer não sei o que lá, estabeleça a meta de nos primeiros 3 meses do ano, ou seja, de janeiro até março, você vai ser intencional em desenvolver uma constância na oração, desenvolver uma constância na leitura da palavra, ou seja, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e você vai ler pelo menos 3 livros. Você vai ler, ou talvez um livro, se você não quiser começar a ler um livro por mês, você pode ler um livro a cada 2 meses, um livro a cada 3 meses. Vai muito da sua fome, do que você quer fazer. Então, estabeleça metas trimestrais e você vai ver que o seu ano vai ser diferente. Eu acredito muito que um bom planejamento, né? Eu levo muito a sério aquela palavra que fala assim, ó, que homem que quando quer construir algo, não primeiro se assenta e escreve os seus planos para ver se vai ter material suficiente para construir no final. Então, nesse início de ano, eu tô fazendo questão de postar esse vídeo logo de cara no começo do ano. Estabeleça suas metas com base e com profundidade. Faça isso, esses 3 pilares do seu relacionamento com Deus. E a partir disso eu tenho certeza que antes de chegar em março, o Senhor já vai ter te dado a palavra que você precisa para até o final do ano, a palavra para você caminhar no ano e tudo que você precisa para caminhar no ano. Se você fizer isso, não estou prometendo que você vai ficar rico, que você vai ter prosperidade, mas eu te garanto que se você fizer isso durante todo o ano, o seu ano vai terminar e você não vai estar frustrado. E você vai ter aquele sentimento de, cara, eu sou um filho amado e que o Senhor tem achado prazer em mim. Uma das minhas metas para esse ano é ser mais ativo nesse canal. Eu quero postar vídeos todas as semanas, então eu tô trabalhando com metas curtas, começando com um vídeo por semana. Então eu te convido a se inscrever nesse canal, dá um like, comenta aí como que foi a sua virada de ano. Se você compartilha comigo esse mesmo sentimento de frustração de, caraca, eu podia ter feito mais. E quais são as dicas práticas que você vai adotar para também ter um ano melhor. Deixa aí nos comentários, vamos fazer uma rede de apoio para todo mundo se ajudar e ser benção, tá bom? Não esquece de conferir os links na descrição. Eu esqueci de comentar, mas eu também vou deixar aqui alguns tópicos de oração que eu acho que são universais, que vão se encaixar com a sua vida, e dicas de livros, de bons livros para você começar a ler também. Vai estar tudo na descrição aí, então dá uma olhada, pega lá, faz o plano de leitura bíblica e eu acredito que o Senhor vai te abençoar muito, tá bom? Deus te abençoe e não esquece, continue queimando.